Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação, mais um capítulo de Jesus ressuscitado no meio de nós. E o tema proposto para nós hoje, ressuscitando vínculos. O autor ele traz para nós esse título e o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Onde vai dizer assim a palavra de Deus para nós. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não virdes nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles, estando trancados as portas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse: A paz esteja convosco. Depois disto, Tomé introduziu o dedo aqui, e vê minhas mãos, põe a tua mão ao meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós vemos o contexto onde Tomé não se encontra com os discípulos e Jesus aparece. E eles veem Jesus, ele acredita. Aí depois Tomé, voltando ao convívio, nós vemos que eles contam e Tomé não acredita. Este é o contexto. E o autor ele traz para nós, nesse livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, ressuscitando os vínculos. Hoje o foco da aparição de Jesus é a conversa com Tomé sobre a falta de fé. Por que então esse capítulo sugere ressuscitar vínculos, não a fé? Cada um dos apóstolos são lembrados de uma forma positiva, exceto Judas e Tomé. Vamos hoje concentrar-nos em Tomé, mas faremos uma alusão a Judas, para entender que ambos erram. Infelizmente, ele ficou conhecido por nós como aquele que duvidou. O sentimento que temos é que mesmo Tomé, sendo um dos 12 diante dos nossos olhos, terminou sua carreira em meio ao desmerecimento. 2000 anos se passaram e quase não temos igrejas dedicadas a ele, bem como uma missa especial votiva, imagens dele, uma novena ou grandes devotos. Popularmente foi atribuído o seu nome às pessoas que só acreditam vendo, numa referência negativa. Na aparição de hoje, Jesus chama de incrédulo o homem de pouca fé. Acrescenta a falta ao dizer: felizes são aqueles que acreditam ser ter visto. Penso eu que o problema de Tomé não é a falta de fé, pois talvez se eu e você não estivéssemos na primeira aparição de Jesus e os 11 nos contassem, nós também não acreditaríamos. Se voltássemos a 8 dias, Jesus vai aparecer aos discípulos e a Bíblia vão dizer a questão de Tomé não estava com eles. Perguntamos: onde estava Tomé? Alguém sabe do paradeiro dele? Pode nos contar? Eu entendo que o problema de Tomé não seja a falta de fé. O detalhe é que quando uma pessoa caminha sozinha, desvinculada, separa do contexto do grupo dos apóstolos, ele vai esquecendo tudo aquilo que aprendeu, acaba balançando em suas convicções após anos juntos. Tomé não errou em faltar à fé, errou quando começou um movimento tão sublime em caminhar numa carreira solo. A atitude de Tomé nos preocupa, porque ela se repete a cada dia. Muita gente caminha bem e de repente entende que não podia caminhar sozinho e infelizmente foram perdendo vínculos, ficando sem a comunhão. E o resultado primeiro disso é o terrível abalo na fé. Estamos faltando de vínculos na comunhão de pertença à fraternidade. Além de Tomé, estudando a vida de Judas, fiquei me perguntando o que levou à traição de Judas. Do mesmo jeito que estou afirmando que o problema de Tomé não foi falta de fé, também afirmo que o problema de Judas não foi o dinheiro. Porque um tempo, sentimentos de Judas também disperso. Tanto é que ele vai parar nos bastidores do palácio, onde é que foi oferecido o dinheiro para entregar Jesus.
O que ele estava lá fazendo lá sozinho? Que acesso ele tinha diante dos chefes, dos sinédrios, dos fariseus, para dar voltinhas na casa do inimigo? Parece que Judas não estava tão perdido sem vínculo. Parece que Judas estava tão perdido e sem vínculo que na hora da ceia Jesus falou que iria traí-lo, colocaria na mão num prato e colocou. Imagino que todos olham para ele e parecia que estava com a cabeça longe de tudo o que estava acontecendo. O que aconteceu com Tomé e Judas pode acontecer conosco todas as vezes que insistimos em caminhar desvinculados. É por isso que um grande prejuízo na pandemia foi destruir a vida pastoral de nossas paróquias. Nesse processo de abrir e fechar igrejas, a perda dos vínculos fez com que muitas pessoas não caminhassem mais com Deus. Distanciamento social não precisa ser distanciamento espiritual. Precisamos estar entrelaçados espiritualmente. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz que era um só coração, um só sentimento, que partiam o pão nas casas e tinham singeleza de coração. Ninguém passava necessidade. O nome disso era vínculo. E porque estavam vinculados à fé, só aumentavam e não tinham medo. Aqui ele está trazendo para nós no contexto da pandemia, onde nós perdemos os vínculos, não íamos mais às igrejas, não vinham mais os irmãos, tudo era virtualmente. Ele vai trazer aqui, tudo era virtualmente. Irmãos, nós realmente, se nós pararmos para analisar, nós estamos perdendo totalmente o vínculo. Aqui ele traz, para nós, o que dizer dos católicos sem paróquias? Confessar, comungar, aonde passa, não tem um confessor, não tem o seu dízimo numa paróquia, nem em nenhum lugar, não pertence a nenhuma pastoral, é desvinculado. Isso, irmãos, é como se nós pegássemos um carvão, isso que vinha muito ao meu coração, e nós temos a fogueira, nós tiramos o carvão ou o graveto, nós vemos ele se apagar. Nós vemos que ele não tem a mesma chama no centro da fogueira. E é isso, quando nós nos vinculamos, nós saímos da presença da chama, nós vamos nos apagando e vamos perdendo a fé, vamos perdendo esses vínculos. E aqui, enquanto eu estudava, o que vinha ao meu coração, o que acontece conosco hoje? Nós fazemos alguns favores, vamos dizer assim, nós fazemos algo às pessoas. Nós vamos na casa de parentes, na casa de amigos. Nós saímos do local onde nós estávamos, chegam no caminho mesmo, ou até mesmo chegando em nossas casas, nós recebemos a mensagem: obrigado por estar aqui, obrigado pelo que você fez, obrigado. Mas isto, irmãos, está sendo virtualmente. Nós perdemos os vínculos de falar isso presencialmente. Parece que temos vergonha, parece que nós não usamos mais o vínculo do amor fraterno com os irmãos. Nós estamos perdendo isso. Nós podemos sair da igreja e depois mandar: padre, foi muito boa a sua homilia, em vez de falar para ele presencialmente. Nós saímos da casa dos nossos irmãos e falamos: obrigado aí por nos receber. Mas por que não falamos isso presencialmente? Nós estamos perdendo o vínculo, estamos vivendo mais virtualmente do que usando do amor fraterno. Nós estamos perdendo o vínculo. E aqui ele trouxe muito bem isso para nós, porque eles perderam o vínculo. Tomé, quando ele saiu sozinho, ele perdeu o vínculo, ele não confiou em ficar com os irmãos. Judas, ele trouxe para nós o contexto. Como que Judas estava dentro do templo, estava lá falando com os fariseus, ele estava andando sozinho. Eles perderam o vínculo. Não foi somente o dinheiro, não foi somente falta de fé, mas perderam o vínculo. Aqui o contexto que ele trouxe para nós é muito bonito, esta referência. E nós lembramos deles por essas referências negativas. E muitos de nós, se nós pararmos para analisar tudo o que aconteceu na pandemia, nesse contexto, ele fala: foram para nós perdermos os vínculos. E nós vemos o quanto hoje tem se perdido o vínculo. Aqui ele vai trazer para nós: em tempos que a igreja foi mais atacada, os homens e mulheres se levantaram para dar a vida por aquilo que acreditavam. São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, São Felipe Neri, São Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola e outros, onde
ser humano tem misérias. Não justifica deixar a igreja colocando a culpa nas pessoas, nas coisas que lhe incomodam. Nos fins dos tempos a igreja vai ser mal falada, perseguida, humilhada, escândalos de fiéis virão a público e teremos que ter maturidade na fé. Para saber que todo ser humano erra, peca, mas Jesus e a sua igreja são santos. Nenhum pecado dos filhos da igreja independe da função que ele ocupa, é capaz de manchar a santidade dela, porque ela é santa, foi desposada no Calvário, ressuscitou com ele com vestes brancas. Ela não tem rugas nem mancha, ela é esposa do Cordeiro imolado. A santidade da igreja é a santidade de Cristo. Se você vir alguém cair, pode ajudar. Amém? Mas se não puder, reza por ele. Segue em frente, pois daqui para frente veremos muitas gentes ficando pelo caminho. E qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. E felizes aqueles que estiverem vinculados a ela, porque nesta grande e triunfal aparição, ele quer que se manifestar aos 12 discípulos, não somente aos 11. Todos verão Jesus ressuscitado. Amém? E nós vemos este contexto em trazer que Jesus vai voltar à sua igreja, buscar a igreja fundada por ele na cruz, a igreja que teve a sua inauguração em Pentecostes, mas foi fundada do lado aberto de Jesus na cruz. E se não tivermos vinculado a ela, irmão? Se não tivermos vinculados à nossa igreja, a igreja que Jesus veio buscar, a igreja que ele mesmo fundou em Pedro, em Mateus 16, 18, onde ele funda a sua igreja. E se não tivermos vinculado a ela? O Senhor hoje ele quer ressuscitar o nosso vínculo, ressuscitar nós, estarmos vinculados à nossa igreja, aos nossos irmãos, vinculados a esta fogueira, a chama da fogueira. Ele quer nos vincular, trazer de novo, ficar unidos como Atos dos Apóstolos nos trouxe, vinculados em um só coração, uma só fé. Eles andavam juntos em um só sentimento. Muitos de nós estamos perdendo esse sentimento por estar virtualmente. Como as igrejas na pandemia, ele trouxe no contexto, nós vivíamos vendo missas pelas redes sociais e acabamos perdendo os vínculos. O Senhor hoje ele quer nos ressuscitar esse vínculo, a unidade, a união. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos capítulo 2, o que marcou o Pentecostes foi a unidade da igreja. Foi a unidade, todos rezavam juntos, todos clamavam o Espírito junto, todos clamavam a efusão do Espírito Santo juntos em oração, vinculados. Que Deus abençoe seu dia, meus irmãos, e vamos ressuscitar esses vínculos, vamos voltar à unidade.